E o tema que trago hoje é um tema ligado e de algum modo estruturado a partir da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. A obra O Evangelho segundo o Espiritismo faz parte da codificação espírita das 5 obras básicas lançadas por Allan Kardec em Paris. Ela é a terceira obra que foi lançada após o Livro dos Espíritos. Em 18 de abril de 1857 é lançado o Livro dos Médiuns e, de seguida, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta obra, Allan Kardec transporta textos do Evangelho de Jesus e depois dá-lhe, por informações dos espíritos superiores, aliás, como em toda a obra que ele publicou, dá-lhe a interpretação dos espíritos que o assessoram. E assim, nós podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo o Evangelho de Jesus, agora com uma explicação maior, mais ampla, dos espíritos superiores, mas isso também já Jesus tinha prometido quando disse que havíamos de receber o Consolador, que nos iria explicar muitas das coisas que ele dizia e que ainda não entendíamos, certamente devido ainda à nossa curta evolução. E do Evangelho segundo o Espiritismo, eu trouxe o capítulo 12, que refere amai os vossos inimigos e também os inimigos desencarnados. É sobre este capítulo, então, que nos iremos debruçar. Com o seguinte texto de Jesus: tendes ouvido o que vos foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai aos vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para seres filhos do vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 20, 43, 44. Bom, aqui Jesus aconselha-nos, de alguma forma, a que amemos os nossos inimigos. Pressupondo-se que se referia unicamente, ou o povo entendia, àqueles que estavam no corpo de carne, não é? Uma vez que estávamos então no início do lançamento da obra básica da doutrina espírita. Agora, põe-se a questão, então, amar os inimigos levanta-nos sempre algumas dúvidas, mas amar os inimigos como? Eu amo aqueles a quem quero bem. Amar alguém que não me quer bem, que consequentemente considero como meu inimigo, se calhar não está muito bem dentro dos parâmetros da minha capacidade. E não está de tal forma, e não estava, agora já vai estando, para aqueles que têm o privilégio de conhecer a doutrina espírita, que eu ia-vos contar uma situação que se passou comigo e com uma senhora bem mais velha do que eu, era amiga da minha mãe, e em conversa de soalheiro, falando de quem tem medo da morte e quem não tem, sabem o que é conversas de soalheiro? Agora já não há assim muitas conversas de soalheiro, porque as pessoas vão para os centros de dia, para os lares, etc. e tal, e as conversas ao sol da tarde, deixaram de acontecer em pequenos grupos pelas nossas aldeias, e eram muito profícuas essas conversas. As pessoas juntavam-se ao sol e conversavam de tudo e ainda mais alguma coisa. Então, naquele dia, calhou a falar-se de religião e de morte, quem tem medo da morte e quem não tem. E então, essa senhora me dizia, eu adorava, agora já é difícil encontrar um soalheiro, mas há uns tempos não tanto, um grupo, há vários pela aldeia, é uma questão da gente se situar aqui ou ali e encaixa-se a tarde inteira. Bom, isto para dizer o seguinte, que essa senhora me dizia que tinha um bocado de medo de morrer.
Não quer dizer que não fosse religiosa, era. Ela era assídua às cerimónias religiosas, cumpria lá os trâmites todos da igreja, só que em relação a morrer, alguma coisa não estava bem. E entre os pontos que ela apontava, um deles foi este. Dona Amélia, eu, sempre que eu penso que eu vou morrer, há coisas que eu não cumpri, por mais que eu me esforce. Começa a amar os inimigos. Eu não sou capaz. Como é que eu vou amar os meus inimigos? Não dá. E ela tinha consciência disso, que estava a falhar em alguma coisa. Já é bom. Bom, então, a qualquer um de nós nos põe esta pergunta. E por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos, ainda sobre o caso da senhora, o que é que isto reflete? Poderá refletir-se na nossa vida. Não amamos inimigos, não amamos inimigos, ou ama e deixa amar, enfim. Muito. Porque aquela pessoa, e todos aqueles que pensam da mesma forma e têm um bocadinho de bom senso, acaba por viver uma vida angustiada, porque não está a cumprir. Há ali uma falha qualquer. E o que é que isto vai provocar em pessoas que levam este texto a peito? Desalento. Ela acabava por desanimar. Olha, pronto, paciência, vamos pôr de parte, mas esta parte eu não consigo. Como outras partes muito interessantes que ela me chamou a atenção e que de facto... Bom, mas esta é agora a que está em causa. Era o desalento, a tristeza, o ver que não é capaz. No entanto, nós tivemos a felicidade de encontrar a doutrina espírita. De algum modo, este é o único desenho que se encontra em toda a codificação ditado pelos espíritos e que resume todo o valor da vida. E ao encontrarmos o Espiritismo, encontramos então a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que talvez, ou de certeza, nos traga então o tal alento que falta para completar uma vivência plena do modo como devemos amar os inimigos. Por acaso não falei isso à senhora, mas quem sabe um dia. Bom, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem: se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime. Continuam dentro do mesmo teor que Jesus dizia. Jesus não pretendia, diziam os Espíritos, ao dizer estas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou um amigo. Já está a suavizar. A ternura pressupõe confiança. Para a gente gostar muito de uma pessoa e dar abraços e beijinhos, tem que ter confiança nela, não é? Então, a ternura pressupõe confiança, dizem os Espíritos. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões de amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. E, de facto, há pessoas que nós pensamos assim, bem, à primeira és capaz de me tramar. Assim, a linguagem popular, não é? Portanto, não podemos ter aquela ligação afetiva que temos com aqueles que sabemos que podemos contar com eles. Então, esta já é a primeira abordagem do modo como devemos, como podemos encarar a tal mensagem de Jesus de amar os inimigos. E os Espíritos continuam: amar os inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural. Não estão, Jesus não força, isso não pode ser. Uma vez que o contacto do inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa de um amigo. Será? Isto é tão real. Reparem, há pessoas que nós nem sabemos que não gostam assim tanto de nós, mas que até por experiências vividas no mundo espiritual durante o sono, encontramos aquela pessoa e depois ao vê-la no nosso meio de encarnados,
parece que sentimos uma certa repulsão. Aquela pessoa não nos diz nada. Ou então, sentimos por aquela pessoa uma certa atração. E isso acontece por quê? Por causa da lei dos fluidos. Daquilo que cada um de nós somos como um ímã, que emitimos e recebemos os sentimentos daqueles que nos rodeiam. E então somos como um gerador. Emitimos o que somos. E mesmo que aquela pessoa que está à nossa frente não nos diga nada, a emissão fluídica que ela exerce sobre nós causa-nos uma impressão desfavorável. Mexe connosco, digamos assim. Um dia destes fui a uma festa de amigos. Aquela gente eram muito boas pessoas. A verdade é que a determinada altura parece que estava entalada. Ninguém me entalou. Eu é que me sentia entalada ali. Não era o meu mundo. Aquelas pessoas tinham uma certa vibração que de algum modo colidia com a minha vibração. Por isso, muitos de nós nos sentimos sozinhos. E isso acontece também, de um modo geral, com todas as pessoas que estão aqui. A partir do momento em que nós assumimos uma determinada ideologia e nos pautamos por ela, há muitos lugares onde nos sentimos sozinhos. Bom, e Allan Kardec explica isto de uma forma mais profunda na obra A Gênese. Então, isto para percebermos que, logo à partida, não poderá então haver o mesmo envolvimento, o mesmo querer bem. Okay? Então, o que é amar os inimigos? Para ver se a gente avança. É perdoá-lo sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. Porque aqui nós temos que ver que aqui Allan Kardec reporta se os espíritos não só uma vida, mas a vidas anteriores. Nós podemos não ter nesta vida, podemos, mas não, se calhar não, inimigos que nós conhecemos, pessoas que não gostam de nós, isso de certeza que sabemos, não é? Agora, assim, inimigos é um bocado forte, mas é o termo que aqui está. Agora, pessoas que não simpatizam connosco, isso é fácil ver. Olhem, como é que alguém que está à nossa volta se sente se nós progredirmos? Ai, o que é que se passou ali? Alguma coisa não está bem. Então vamos aumentar isto à 10ª potência e vamos ver o que é que dá. Aquela gente não estão a ir pelo caminho reto, não pode ser. E sem nos apercebermos, temos ali alguém que nos está a atingir com os tais fluidos menos bons. E nós nem nos apercebemos disso, ou apercebemos. Então, é aqui que está a situação. Perdoar, portanto, é não retribuir o mal com o mal, ao fim e ao cabo é isso. Bom, então, neste mundo dos encarnados, nós vamos estando mais ou menos, porque vamos escolhendo o meio em que nos queremos movimentar e vamos, de algum modo, tateando e avançando com a nossa experiência. A verdade, porém, é que se nesta vida nós não tivermos a habilidade de diminuir pelo menos o número, aqueles que não gostam de nós, essas inimizades, e falo não de uma vida, mas de outras vidas para trás, em que cada vez fomos menos perfeitos e de certeza que prejudicámos muita gente. Porque se não fôssemos seres devedores no que diz respeito ao perdão, então estávamos encarnados no mundo errado. Não estávamos na Terra, a menos que estejamos aqui por engano, que não é o caso, ok? Portanto, todos nós temos este tipo de problema. Passamos então àqueles que passam para o lado de lá da vida
deixando na Terra, e noutros mundos como este, pessoas a quem não querem bem. São os inimigos que temos do lado de lá, os inimigos desencarnados. E aí o problema tem uma amplitude maior, porque diariamente desencarnam pessoas que deixam inimizades na Terra e, ao sentirem-se fora do corpo físico, vão tentar ajustar contas com aquele que de algum modo está dentro da cápsula do corpo físico, uma vez que não o veem, e isso dá-lhes uma certa liberdade de ação. Então todos nós temos inimigos desencarnados. Eles, após a morte do corpo físico, ficam muito próximos da crosta terrestre e estão por aqui bilhões de espíritos em situações diversas de avanço espiritual. É claro que aqueles mais evoluídos rapidamente são recolhidos pelos espíritos superiores e são encaminhados para lugares felizes e tranquilos, onde irão continuar a sua aprendizagem, preparando uma nova reencarnação. A verdade, porém, é que pela força fluídica do seu próprio corpo espiritual, retornam à superfície da Terra e aí mantêm as mesmas características que tinham enquanto cá estavam. Portanto, se eram pessoas vingativas, continuarão da mesma forma, mas em muito condições, num número muito maior. Há muito mais população desencarnada do que encarnada no planeta. Temos que ter então essa noção. Aqueles que estão ao redor da Terra, ou são ainda pessoas com uma vibração muito baixa, com peso específico ainda muito baixo, e que têm ideias também muito vazias de moralidade, e também espíritos à espera de uma próxima encarnação. Assim sendo, temos que analisar em que tipo de planeta nos encontramos. Se a Terra fosse um mundo superior, aqueles que desencarnam na Terra seriam espíritos superiores, espíritos avançados. Basta fazermos imaginarmos que tipo de pessoas estão a desencarnar neste momento no planeta. E olharmos para aquilo que se passa e vermos em que condições irão passar para o mundo espiritual. Então, termos a consciência de que à volta do nosso mundo há muita gente que tem como ideia principal vingar-se daqueles que lhe fizeram mal. E isso acontece dentro do espiritismo, porque os espíritos superiores sempre se preocuparam em fazer com que o planeta evolua. E por isso tem um trabalho árduo em juntar, em ir até perto de espíritos que estão em dificuldade, para que eles se tranquilizem. Mas no centro espírita nós encontramos, portanto, um espaço onde, para além daquilo que podemos passar doutrinariamente, temos também a fase em que ensinamos os desencarnados a mudar a sua atitude e assim limpar a psicosfera da Terra, fazendo da Terra um mundo mais feliz. Por isso, para nos explicar como é que este esquema acontece, trazemos aquilo a que todos estamos sujeitos e que tanto preocupou Allan Kardec, que é a obsessão. A obsessão é a ação que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Há de ser uma ação maléfica, porque é um espírito que se quer vingar. Allan Kardec trata do capítulo da obsessão
no livro dos médiuns. E ele diz que a obsessão tanto pode ser a ação persistente de um espírito dentro ou fora do corpo de carne, ou seja, pode haver obsessão, ligação prejudicial entre duas pessoas no corpo de carne, porque o que está a prejudicar são os espíritos, não são os corpos. Então, a obsessão poderá ser de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, e se nós virmos na obra de André Luiz, ele expõe longamente os dramas que se passam no mundo espiritual, e também de encarnado para desencarnado, pessoas que estamos no corpo de carne e que estamos a obsidiar, a perturbar alguém que se encontra no mundo espiritual. Portanto, as três vertentes são válidas. A obsessão tem, portanto, efeitos negativos sobre aquele que pretende avançar com a sua evolução. Isso preocupou muito Allan Kardec, vendo como seria a melhor forma de resolver essa situação aqui no planeta. E vamos ver o que é que Joana de Ângeles nos diz acerca dos inimigos desencarnados. Diz ela: não sendo a morte física o aniquilar da vida, é natural que todos aqueles espíritos que se transferem de retorno para o mundo espiritual mantenham as características morais que lhes assinalavam a individualidade. Portanto, se ao transferirem-se para o lado de lá, como disse, são iguais àquilo, nem melhores nem piores, são iguais. Depois, recuperando a lucidez, após o decesso, portanto a morte das células, volvem à consciência as mensagens que foram armazenadas durante a trajetória orgânica, auxiliando na evocação de acontecimentos e feitos nos quais participaram. E isto é tão verdade que, e já vamos ver aqui mais à frente que ela refere isto, nas reuniões que nós temos aqui no centro, para colaborar com os bons espíritos, na pacificação dos espíritos perturbados e que estão a perturbar aqueles que estão no corpo de carne, notamos dois tipos de espíritos. Eu já tinha esta ideia e verifiquei que Joana de Ângeles também já tinha, de algum modo, citado. São aqueles que ainda não sabem que morreram, e são aqueles que sabem que morreram. Aqueles que já têm a consciência de que estão desencarnados acabam por nulo dizer. No decorrer da conversa, e estamos de facto a fazer uma abordagem séria a esse assunto para ver quem sabe e quem não sabe que já está fora do corpo de carne e o modo como eles se manifestam, que tipo de sentimento é que eles deixam transbordar. Aqueles que sabem que já morreram, digamos que estão mais academicamente formados, porque têm a consciência do seu poder, sabem que os outros não os veem. E é muito, e às vezes quando, olha, mas porquê é que tu andas de volta desta pessoa? Eu faço isto, faço aquilo, prego-lhe sustos, dores de cabeça, depois deita-se, não sabe o que tem, entretanto não consegue dormir, bem, ficamos a perceber que aquela pessoa tem uma ideia, mas não gosta de, não, se soubesse o que é que ela me fez, escusa de vir agora com coisas, porque não vai adiantar. Se eu lhe contar o que ela me fez, nem vai acreditar. Portanto, eu tenho razão. E agora que já não estou nesse mundo, está na hora de eu agir. Pronto. Então é a pessoa que tem consciência. E porquê? Nunca tive vida tão boa. Porque vou onde quero e ninguém me cobra. Bom, olha, mas vais voltar, e depois é que as pessoas a quem estás a prejudicar agora, elas vão acabar por se vingar, mas é que eu não vou voltar. Então aí, a pouco e pouco, tem que se lhe fazendo perceber que
vai voltar mesmo. E que é melhor mudar de atitude. São por vezes pessoas que de facto têm razão. Há ali uma ligação que os leva a agir daquela forma. E a ideia qual será? Fazer-lhes entender que não é o melhor caminho, porque se alterar depois um no corpo físico e o outro fora dele, vai-se manter a guerrilha. Não, então o espírito fica desesperado. Não me venha com isso. Imagina o que é que ele me fez. Nem imagina. Pronto. E então, pois, de facto é verdade. Mas se calhar tu também já lhe fizeste mal a essa pessoa, não? Que eu saiba, não. Mas que eu saiba, sim. Se calhar não te lembras. Mas também não me quero lembrar. Lembras-te, por exemplo, de quando eras criança? Tinhas uma mãe que te adorava, não pensavas assim? Não venha com conversas da minha mãe. É por aí que nós vamos conversar agora. Se calhar não vale a pena, há muitas coisas de que tu não te lembras. Se calhar até é melhor nem me lembrar, diz logo o espírito. E se calhar é melhor lembrarmos. É que eu tenho aqui uma técnicazinha que te vai-te fazer recordar. É melhor não. Então vamos ficar por aqui. E entretanto, é curioso porque às vezes está-se a passar casos, a pedir por pessoas que nós conhecemos aqui, e que se elas vêm ao atendimento pedir ajuda, é porque estão com alguma dificuldade. E é interessante quando podemos dizer ao espírito, olha, tu já viste bem que andas lá na casa dessa pessoa a perturbar-lhe a vida? Já viste também porque é que ela está a passar? Que tipo de vida ela está a passar? Olha, também diz bem. Também não gostava de estar como ela está. Está a ver? Se calhar já chega, não? Pois se calhar chega. Andava eu ali presa, também não vale nada. E acabamos por ficar amigos e haver ali um desligamento. Agora, qual é a importância de tudo isto? Então, mas isso eu vou ao centro espírita, sinto-me mal, peço ajuda e eles lá na reunião com os médiuns vão evocar os espíritos e ver se as coisas melhoram, não adianta. Porque se aquela ligação se deu, é porque o encarnado e o desencarnado têm algo em comum. Pode ser desta ou de outras vidas, mas houve ali uma ficha de ligação. Pode ser a vaidade, pode ser a preguiça, pode ser o mau feitio, pode ser má língua. Agora, tem que haver uma ligação. E isso só se desbloqueia quando, paralelamente ao trabalho que se faz com os espíritos, se modifica a maneira de ser do encarnado. Porque senão volta ao mesmo logo. Se acabarmos de dizer há bocado que há muito mais espíritos de mortes para perturbar quem cá está, então saem uns, vêm os outros. Mas isso também já estava no Evangelho de Jesus. No fim da casa está limpinha e arrumada, veio ele e trouxe mais 7. Acho que é isso que está mais visto. Portanto, o tema da obsessão é importante porque é trabalhada sempre em duas vertentes. É a vertente de ajuda ao espírito sofredor, que afinal é um sofredor, não é? E também a iluminação do encarnado, isso não dá. O facto de a pessoa vir ao centro e pedir ajuda e depois não fica mais, não resulta, porque ela não se modificou. E tem que haver modificação para que o tratamento resulte. Bom, então, diz Joana de Ângeles, então, em algumas ocasiões não ocorre esse fenómeno em razão do estado de perturbação em que se encontram após o túmulo, mantendo funções fixações enfermiças e condutas infelizes. Refere aqui, então, aqueles espíritos que não sabem que morreram. E que estão ligados a alguém ou a alguma coisa na tentativa de se vingar, mas sem se aperceber que já não estão neste mundo. E esses são de facto os aspectos mais tocantes. Eu vou-lhe acontecer, a conversa é mais ou menos a mesma. Só que quando nós lhe dizemos, olá, esse corpo por quem estás a falar é o teu?
e o espírito reconhece que não, aí percebemos que ele não sabe que já morreu. E o cuidado aí tem que ser diferente, para que ele se sinta apoiado. Sabe que ninguém morre. Se calhar não te vale a pena estar nessa ideia, porque agora estou sozinho. Não, há muita gente que te quer bem. E a pouco e pouco irem-se apercebendo de que existe um mundo espiritual à sua volta que o protege. Mas é importante nós percebermos que há muita gente que não sabe que morreu, até porque quando no dia-a-dia nós nos sentimos de algum modo desconfortáveis, percebendo que alguma coisa não está bem connosco, sem haver uma razão racional, pensarmos se está alguém aqui perto de nós, pode ir até ali àquela casa comigo, porque ali ensinam. E muitas vezes os espíritos perturbados ou desorientados são recolhidos aqui no centro pela equipa espiritual. E aí a pessoa sente-se mais leve. Compreensivelmente, no primeiro caso, diz Joana, ressumam com mais facilidade as impressões vigorosas, aquelas que fortemente feriram ou dignificaram as emoções. Isto acontece com pessoas que foram traumatizadas por guerras, por violações, abandono. São pessoas que revoltadas com a sociedade, que não os tratou bem, que os prejudicou. Onde é que estava a caridade quando me fizeram isto? E é de facto marcante perceber isto. E aquelas pessoas que sabem que estão desencarnadas e que têm uma ideia fixa, são de facto renitentes na sua ideia, porque têm-na formada e estão focados e sabem da liberdade que têm para agir. Quanto àqueles que não sabem que morreram, de facto, são pessoas mais sensíveis e que precisam do nosso apoio para perceberem, de facto, a realidade em que se encontram. E diz Joana, o slide era este. Então, põe-se a questão. Se sempre há pessoas que têm dívidas a resgatar, porque cada um só passa por aquilo que tiver que passar, é preciso que se note. Tem que haver ali um deve haver. Senão não passará por aquela situação, se não estiver incluída dentro das suas provas que programou. Então, parece que isto vai ficar assim para sempre, onde haver sempre pessoas que se querem vingar de outras, porque existem sempre duas opiniões. Há pessoas que têm inveja de nós, até nem nos querem, até nem é um mal direto, não gostam de nós. E também há pessoas que não gostam do progresso. E nós verificamos que há seres neste mundo que são de algum modo cutucados, digamos, pelos espíritos superiores, pelos espíritos inferiores, porque não gostam deles. Às vezes perguntamos, mas porquê que é a insistência dentro desse... Eu não gosto dela. Não gosto e pronto. E então percebermos esta situação. Agora, se nós conseguirmos a pouco e pouco ter uma atitude sadia, também os iremos contagiando, como é natural. Então, pois a questão, será que isto é para sempre? Vai haver sempre esta dificuldade? Não. Não, porque, dizem os espíritos aqui no terceiro milénio, a Terra passará de mundo de expiação e provas a mundo de regeneração, onde as coisas irão começando a suavizar. E como é que isto vai acontecer? Vamos ver o que é que nos diz Allan Kardec.
A maldade não é o estado permanente do homem. Decorre de uma imperfeição momentânea e da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus defeitos e tornar-se-á bom. Portanto, tudo isto é transitório. A pouco e pouco nós nos livrando dos nossos inimigos, nem que seja só pela nossa atitude. Porque também já temos perguntado a espíritos que estão a perturbar alguém. Se não nota que aquela pessoa está diferente, eles dizem que sim. Está diferente, mas apesar de tudo ainda há ali alguma coisa que tem que cobrar. Mas de qualquer forma a diferença nota. Está sim senhora, está muito melhor, agora estou a gostar mais. Mas isto ainda não... Portanto, eles próprios reconhecem isso. Portanto, pela nossa atitude, pelo nosso dia-a-dia. Mas como também não gostam do progresso, às vezes ameaçam-nos. Mas isso é secundário. Bom, então, um dia a Terra modificar-se-á e os nossos inimigos desencarnados acabarão por desaparecer e sanear assim o ambiente da Terra. Agora, para que tudo isto tenha algum fim e que não se esteja constantemente a tentar melhorar os bons espíritos, a orar por eles, a pedir-lhe que continue a sua vida, que olhem os espíritos que estão ali, que os querem ajudar e melhorar. Parece que está difícil. Até parece que o mundo não anda, não é? E cada vez há mais pessoas perturbadas, sabe Deus porquê? Parece-nos, mas não é verdade. Por isso, agora que os cientistas estão à procura de alguma vacina que ajude a vivência no planeta, perguntamos também, para esta situação dos inimigos desencarnados que de algum modo, pela sua imperfeição, nos vão atazanando a paciência, será que existe algum antídoto? Alguma vacina que modifique esta situação? Existe. E já vamos ver qual é. Já está descoberta há muito tempo, a gente é que não dá conta. É o amor. Quando todos nós gostarmos de uns e outros a sério e perdoarmos do fundo do coração, nem sequer chegamos a ser prejudicados por desencarnados inimigos. Porque aqui dentro desta sala, este é um ambiente privilegiado. Reparem, todos nós queremos bem uns aos outros. Já é um avanço. E se a pouco e pouco formos multiplicando esta sensação de bem, de querer bem, de nos alegrarmos com os êxitos dos outros, o que não acontece. Quando alguma coisa nos corre mal, aí é uma falácia. Toda a gente comenta. Agora, se alguma coisa nos corre bem, não está lá, não alegra ninguém ou quase ninguém, não é? Então termos esta consciência, alguma coisa tem que mudar aqui, alegrarmos-nos com as coisas que acontecem de bem aos outros, entristecermos-nos quando algo corre mal a alguém, orar por ele, olha, está a passar uma dificuldade daquelas, isso é porque merece, Deus é justo, espera lá. Enquanto tivermos esta maneira de pensar, não pode ser. Então termos sempre esta consciência, gostarmos uns dos outros, mas a sério, do coração, preocuparmos, olha que bom aconteceu àquela esta pessoa, que giro, ainda bem, não é? Termos este consciência de positivo. Então, quando o amor estiver em ação, as coisas resolvem-se. E diz-nos Manuel Firmino de Miranda na obra Tramas do Destino, psicografada por Divaldo Franco. O amor é o único eficiente antídoto ante qualquer mal. Estás a ouvir, Cláudio? O teu problema é que tu não gostas de mim. Sintetizando,
no amor, todos os deveres e aspirações que devemos impor, Jesus foi perentório na sua inigualável e inapelável sabedoria. Amai os vossos inimigos. Pacificar-se com os inimigos enquanto se está no caminho com eles é medida de urgência. Não é ir agora aí para o fora à procura dos amigos para se pacificar com eles, não. É fazer isto de uma maneira serena e interior. Ideal, portanto, não ter amigos, não estar contra ninguém, não se rebelar. Se alguém não nos quer bem, esta frase é excelente. Se alguém não nos quer bem, o problema é dele. Portanto, nós não temos nada a ver com os outros. Se eles não nos quiserem bem, está a bola do lado dele, ok? Porém, se damos motivo para que tal ocorra, já o problema é nosso. Então, termos esta consciência de quem é o problema, porque pode vir, eu até perdoo aquela pessoa, mas ela não me perdoa a mim, mas isso não tem causa. O que está em causa é a minha maneira de agir. Cada um responderá pelos seus atos, ok? Uma coisa não invalida a outra. E pronto. E com todas estas técnicas que fomos aqui aprendendo para termos paciência, tolerância, perceber uma coisa que às vezes pergunto ao espírito, quando eles estão muito exaltados e que funciona de facto. São de uma amargura, parece que querem comer o doutrinador, de uma revolta. E quando nós, ouça, temos que os deixar falar, não é? E depois perguntar, há quanto tempo não tinha ninguém que o ouvisse como eu estou a ouvir? E eles aí quebram. De facto é verdade. Estão tão enfornhados no desfecho da sua atitude que nem se apercebem de que estão sozinhos. E deixando já essa parte mais suavizada, é frequente perguntarmos-lhe também o que foi que aconteceu na sua vida que fez de si uma pessoa tão amarga. Porque há sempre por detrás de uma revolta alguma justificação. E de facto aí o espírito é capaz de contar as coisas mais incríveis que nós possamos imaginar, regredindo à altura em que era uma pessoa ainda tranquila e feliz. E pronto, então após toda esta nossa conversa, poderemos talvez mudar o tema da nossa palestra. Pelo menos fazendo o propósito dentro das pessoas que estão aqui e que têm estado a debruçar-se sobre este assunto. Que tal mudar o tema? Concordam? Em breve poderemos fazer de cada inimigo um amigo, se tivermos a habilidade e a capacidade e também a humildade de o fazer. E pronto, era isto.